Cadê? E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até ao 1º ano do rei Ciro. Certo. Né? E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos. O mesmo Nabucodonosor, né? Certo. E o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. Amada, só um detalhe para não passar despercebido também, na questão histórica. Daniel existiu até o período do rei Ciro, que foi posterior a Nabucodonosor, e Ciro é o autor do conjunto de leis que rege a humanidade nos termos de direitos humanos. Ah, é? É o pai dos direitos humanos. Ah, tá. Então você vê de onde veio os direitos humanos, né, amado? É uma criação de Ciro. Porque a gente pergunta, o direito humano foi criado por quem? Por alguém que sofreu injustiça do sistema? Alguém que foi maltratado pelo sistema? Deveria ser, né? Deveria ser. Deveria ser. Tá certo? Porque direitos humanos visa isso. Uma coisa que o sistema impõe e que nós, gado, somos prejudicados. Mas Misteriosamente. veio do Ciro. Veio do Ciro. Aí você falou no Ciro aí, eu não deixei passar em branco. Entendi. Né? Não é os direitos humanos moderno, mas o que rege os direitos humanos desde a época de Ciro até hoje. Até hoje. É. Entendi. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Só dizendo para você, amada, que a Babilônia da confusão das religiões, principalmente a protestante, que é uma Babilônia nela só, já é uma grande Babilônia, Muito porque tem grande. várias Sim. denominações dentro. Esses encantadores, magos, astrólogos, adivinhadores, estão tudo lá Então, hoje. tudo aí hoje. Tudo aí no processo religioso. Com certeza. Receberam nomes agora de dons do Espírito Santo, anjos operadores e qualquer outro nome que quiser dar. Claro, não pode colocar os mesmos nomes, né? De magos da Babilônia, eles não vão se chamar Não. nunca, mas são eles, do São mesmo eles, jeito. exatamente. É. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está... eu tive um sonho, né? E para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco. É da Síria, uma língua da Síria. Da Síria, né? É. Ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado, senão me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um montouro. O negócio lá era estreito, amada. Lá era linha dura. É. Lá era ou falo o que eu preciso ouvir, ou então tá todo mundo na roça. Tá todo mundo na roça, né? Montouro. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas, e grande honra. Portanto, declarai meu sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga, ó rei, o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Certo. Quer dizer que não se lembra? Não lembra. Sim. Vocês estão ganhando tempo porque vocês já sabem que eu não lembro nem do sonho. Vocês não têm que me dizer o que significa o sonho. Vocês têm que me dizer com o que eu sonhei. Agora é que a porca tosse o rabo. É verdade, né? Cadê? Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, aí, viu? Uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferides na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar uma interpretação. Só dizer para você, amado, os magos, encantadores, astrólogos, ou o que fosse lá da Babilônia, eles eram sinceros ou eram um bando de canastrões mentirosos? Penso que era mentirosa, né? Mentirosos os de hoje. A mesma coisa. Nada mudou. Nada mudou. A sua linhagem que está aí, né? Os seus descendentes. Os seus seguidores, né? Os que mantiveram essa tradição são a mesma coisa. Os mesmos. Tudo falso. Não tem nada verdadeiro nesse meio. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei,
pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Os magos, amadas, eles se davam bem nos reinos todos, porque ninguém colocava eles contra a parede desse jeito. Porque você quando vai chegar numa cartomante, ou num cara que é do Espírito Santo evangélico, que o Espírito Santo revela, o espírito da Rua Azusa, diga-se de passagem, primeira coisa que ele vai fazer é perguntar sobre você alguma coisa. Sim. Aí você pode dar uma de Nabucodonosor e dizer para ele, olha, eu quero que você mesmo diga por mim. Você não adivinha? Porque me perguntas. Então, se adivinha do A a Z. Por que quer que eu diga A, B, para você falar C, D, F, G? Não, você adivinha do A a Z. Vai por você mesmo, teu nome. Não adivinha, pô. Você tá casado, tá solteiro? Adivinha, pô. Tá trabalhando, tá desempregado? Adivinha. Qual o seu problema? É isso que Nabucco fez com aqueles caras. Exato. E eles não estavam preparados para isso. Não. Agora eu digo para você, olha para cá, você que é evangélico, você que vai na igreja, que lá a pessoa faz revelação para você. Quando alguém vir fazer revelação para você, você peça para que ele revele de A a Z. Fala assim, primeiro eu quero saber de você que nunca me viu, quem sou eu? Quantos anos eu tenho? Qual o nome da minha mãe? Ué, amada, não é assim que se identifica quando alguém liga para você? Com certeza. Olha, eu estou reclamando aqui da linha telefônica aqui dessa empresa. Qual o nome da tua mãe? Sim. Qual a tua idade? Qual o teu CPF? Sim. Você tem que declarar informações suas para o negócio valer, senão não vale. Então, já que de lá para cá eles estão adivinhando, o pessoal que você liga para ele não quer ter certeza de que você é aquela pessoa? É aquela pessoa? Ele te pede dados para você conferir? Sim. Quando você liga para uma agência, por exemplo, do telefone, uma Telemar, uma Telege, Telesp, sei lá o quê. Da mesma forma também, se tem alguém querendo adivinhar da sua vida, há de se apresentar as credenciais. Com certeza. Olha, você, o adivinho, encantador, mago da Babilônia. Se você disser o que eu comi ontem na janta, eu vou te ouvir. Se você não puder revelar isso, o que mais você vai poder revelar? Porque isso eu sei. Se não revelar o que eu sei, vai revelar o que eu não sei, cara. Que eu não sei. É verdade. Quem não pode revelar o que eu sei, jamais vai poder me revelar o que eu não sei. Então, prove que revela o que eu sei, falando o que eu comi ontem na janta, pelo menos. No mínimo. Qual a cor da cueca que eu tô vestido. É. Alguma coisa desse tipo. Então, é fácil. E foi isso que Nabucodonosor fez, porque a Nabucodonosor podia ser muita coisa, amada. Mas trouxa não ele era. Não era. Eu tô percebendo agora. Deixou os caras na sinuca de bico. Deixou. Mas no processo religioso, o pessoal não tem essa visão de deixar o vidente, O seu líder. o guru lá, como... Porque o vidente, eu acho que é até chamar demais. Para mim, eles são adivinhos. Adivinhos, porque vidente você encontra essa figura na escritura. Mas do lado A, vidente, os profetas. Mas adivinho só está do lado B, igual esses aí, ó. Os encantadores. Os encantadores. Eu penso, amado, que chegou a hora de deixar de ser trouxa. Você tem que começar a fazer testes, testar para ver se é verdade. Não está escrito para testar o profeta, né? Julgar o profeta com justo juízo, quer dizer, para ver se ele é ou não. Exato. Então chega o profeta da próxima vez e diz, eu vou aceitar todas as suas profecias e adivinhações. Agora, primeiro me diga alguma coisa aqui, que eu também sei que é comum a mim e a Deus saber. Entendi. Já que fala da parte de Deus. Exato. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil, né? Ele falou. É impossível para eles. Eles não fazem nada com nada, é tudo mentira. E ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Aí o cara agora jogou a real, né? Fala, a gente só declara aqui o que é fantasia, é mentira. A verdade é o Criador que sabe. Mas ele botou os deuses, né? Sim. Vamos lá. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Aí só sobrou para Daniel. Aí Daniel se deu bem, morreu todo mundo. É ele que é o cara. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Certo, porque também eram sábios naquela época, né? Apresentou-os como sábios ali. Isso. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, né? Buscaram a Daniel. Então Daniel falou
avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Certo. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei, Certo. por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Certo. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Certo. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, Certo. para que pedissem misericórdia ao Pai do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Exato, minha rica. Tá. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Criador do céu. Para aí, amadinha, que eu penso que nós temos que dar uma travada. Primeiro, está prestes a acontecer, aliás, está acontecendo aí algo fantástico, extraordinário, incrível. O autor da vida, o Criador dos céus e da terra, está dando uma revelação para Daniel. Sim. É bíblico. É. E agora, hoje, 2014, é certo que muitas pessoas nas igrejas, nos templos religiosos, usam essa passagem para dizer que também cada um deles tem visão igual Daniel teve do Criador. Sim. Tá certo, amado? Tá certo. Mas eu quero dizer para você, e eu vou repetir porque eu já tenho dito isso muitas vezes. Aquilo ali que você narrou e ouviu e viu na Escritura, está ali, escrito, porque o Criador queria que ficasse para a gente conhecer os acontecimentos, ou porque é um exemplo do que ele pode fazer com cada um de nós, de também lhe dar revelação para a gente passar para os outros. Eu penso que é para a gente ter conhecimento do que aconteceu, né? Do que houve naquela época. Assim como o Mar Vermelho aberto. Não estou dizendo que o Criador não abriria o Mar Vermelho hoje, ele Abriria. abre. Eu não estou dizendo que ele não daria revelação de sonho, ele dá. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que não é para isso que está escrito. Não é. Mas usam para isso. Usam para isso. Perfeito. De forma indevida. Indevida. Porque se está escrito, foi porque ficou para nós, para que a gente conhecesse ali toda a narrativa, e eu penso que isso aí tem muito a ver com o nosso futuro. Porque ali é um profeta, é um vidente, vendo o futuro. Vendo o futuro. Então nós vamos ver qual é esse futuro. E os fatos que ocorrem ali, aí os fatos históricos narrados, envolvendo não só as profecias para o futuro que é para nós, mas o que ocorreu são sombras. Então serve como sombra e serve como profecia para a gente para o futuro. Mas nunca para usar ali o é bíblico. Não. Até porque vai justificar mentiras. Na maioria delas, a pessoa vai dizer assim como Deus deu aquele sonho para Daniel, também deu para mim. Ouça meu sonho que eu vou te revelar. Eu sou agora um revelador de sonhos. Isso. Eu sou o cara. E que Aí Deus vai usar está isso dizendo, como... está mandando te dizer, sei lá. Coisa do Vai tipo. usar isso porque vai levar a pessoa a entender que Deus faz isso também com outros selecionados aí hoje. É a dedo. verdade. Não caia nessa. Não cai nessa. Se ele quiser, ele faz isso e faz qualquer coisa. Mas esses caras estão mentindo. Essa é a verdade. É, isso é verdade. Sim, amada. Cadê? Deus do céu. E falou Daniel e disse, seja bendito o nome do Criador. Ó. E falou Daniel e disse, seja bendito o nome do Criador para todo sempre, porque dele a sabedoria e a força. Certo. Né? E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Beleza, ciência aos entendidos. Falou. Quem tem entendimento fica conhecendo, né? Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Mais uma vez dizendo aqui que com ele mora a luz, né? Ele conhece as trevas, porque ele criou tudo, criou as trevas também, mas mora em luz. Mora em luz, não é o verdade. Deus de Salomão. Salomão, o Deus dele, morava nas trevas. Sim. Ó Altíssimo de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Aqui é claro que é uma coisa que aconteceu com Daniel. Específico para Daniel. Não adianta dizer agora que assim como foi com Moisés, vai ser com você, assim como foi com Daniel, vai ser contigo, Não meu irmão, adianta inventar, porque qual o critério, né, de inventar uma coisa dessa, sendo que só pegam o que aconteceu de bom. De positivo. De positivo. Por que não pega o que aconteceu de negativo também? Né? Mas o membro contaminado não percebe isso, as pessoas. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia.
entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Beleza. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e Aí, amado, disse-lhe batizou assim... ele, viu? Introduziu. É a mesma palavra, Entendi. né? É. Mas pode ir. E disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual irá saber ao rei a interpretação. Beleza. Eu até creio que aí teve uma ação do pai, que não foi colocado, mas é um milagre também, dele convencer o homem de que Daniel tinha a resposta. Por quê? Porque se o homem é chefe, cara, do exército do rei, Está com o mandato do rei. tá com o mandato do rei pra matar os outros, e agora o cara chega e fala, esse aqui sabe, rei. É. Ah, cara, se não fosse a ação do pai, jamais alguém É faria verdade. isso. O rei ia dizer: que audácia. É. E ele fala, eu vou fazer isso, ele mandou foi eu matar, eu vou levar um garoto lá pra poder dizer que sabe. É, também, né? Esse garoto vai me enganar como? Vai me iludir como a me convencer a ir lá? É. Aí só se o creio, e eu creio que aconteceu, Sim. o Criador moveu a mão também aí. Também acho, né? Verdade, com certeza. Preparou o terreno. Para saber a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, né? O nome trocado Certo. lá. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? São duas coisas. É isso que eu ia falar, é duas coisas. O coisas. negócio é pesado, é carregado. Aí, estreito. amado. Respondeu o rei e disse a Daniel, podes tu fazer-me a saber o sonho que vi e a sua interpretação, né? Daí Anu parece que é amado do Criador, né? Amado do Altíssimo. É, amado do Altíssimo. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Ah, isso aí o próprio rei já sabia. Aí até aí Daniel não revelou nada. O rei já sabia disso. Ele O rei falou tava que os outros pau da vida magos com disse, isso. né? Ele repetiu lá. Mas há um Altíssimo dos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Olha aí, essa aí é boa, amada, porque agora envolveu quem? Envolveu todo mundo, amada. Tá certo? Sim. Já não é mais algo que compete só o rei querer saber porque é interesse dele. Entendi. Tá certo? De repente não é nem interesse do rei, que ele vai morrer mesmo, vai comer capim, depois vai morrer. No fim dos dias. Né? Então é no fim dos dias. Agora Aqui interessa a poderia nós. ser tipo dupla assim, para nós e o fim dos dias do rei? Não. Não, é o fim dos dias Fim para dos todo dias mundo. para todo mundo, né? É, entendi. Sim, legal. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Agora a primeira coisa a fazer é falar o sonho. dizer o que é o sonho, depois dizer o que ele representa. Porque o sonho, o rei esqueceu, né? O rei esqueceu que tinha sonhado. Igual a gente, às vezes a gente sonha e esquece. Né? A maioria das vezes não Aí lembra. quando Daniel fala, ele, pô, é isso mesmo que eu sonhei. É lembra? verdade, lembra. Exatamente. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Certo. Né, o Altíssimo. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, né? Certo. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses o pensamento do teu coração. Aí Daniel nos coloca como aquele que negocia, né? Um horário na igreja com valor fixo para ir lá fazer revelações ou um show. Ele não se coloca como alguém que é o canal, que é o oráculo, que é o tal. É verdade, tem ele essa só diferença. Diz que, ele só disse que usou ele para falar. Para falar. Mas nada, vai. Entendeu, amado? Entendi. Porque hoje, quando a pessoa tem uma habilidade qualquer que não é de maneira nenhuma relacionada ao Criador, nada, é mentira, mas que tem uma certa habilidade, ou em convencer pela palavra, ou na agilidade das mãos, ou seja, qual for essa habilidade, ele vai negociar essa habilidade agora. Para ele visitar os templos religiosos. Por quê? Porque é um bom negócio financeiramente falando. Sim. Para ele, vai ter o que ele quer, grana. Para o pastor, vai ter o que ele quer, casa cheia, que representa poder e dinheiro. Sim. E
E para o processo religioso é uma robustez a mais. Para tocar o projeto religioso, o processo para frente. E no caso do processo religioso, não é nem só nesse caso assim de interpretação que eles usariam para ganhar dinheiro. Não, qualquer Mas coisa. qualquer coisa. Para cantor gospel. Qualquer habilidade. Habilidade de pregar mentira, né? Tudo. Para tudo é motivo. Nessa habilidade do Daniel, foi uma habilidade que não foi desenvolvida. Agora, no setor humano, as habilidades são desenvolvidas. Você fica muito tempo brincando com alguma coisa, tipo mágica, Sim. e você pega a habilidade de mover as mãos mais rápido que os olhos. Entendi. Aí a pessoa não acompanha, então é uma habilidade desenvolvida. No caso dele, não foi a habilidade desenvolvida, foi a habilidade dada. O Criador que botou nele essa visão. É verdade. Né? Botou na cabeça dele assim, direto, né? assim. De uma hora para outra. Não é. Então ele agora não se ensoberbece por causa disso e demonstra que isso aí não é uma coisa que ele desenvolveu. E que ele tem méritos por isso. Ele apenas disse que o Criador usou. Muito pelo contrário, ele fala que não é dele, né? Foi o Criador que fez ele saber. Né? Não vou nem dizer que ele aí foi humilde, eu vou dizer que aí ele foi realista. Realista, sim. Entende? Verdade. Ele foi sincero. Pode seguir. Pega esse pedacinho novo, amado, e vai. Tá. Mas há um Criador dos céus e da terra, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser. No fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim muita sabedoria do que em todos os viventes. Tá vendo? Ele fala igual a gente fala aqui, amada. Não temos unção do Espírito Santo, com uma visão do céu. É verdade. Né, amada? A gente sempre repete isso, principalmente nas palestras, e aqui também nos vídeos a gente fala muito isso, porque a realidade é essa. Não me veja como alguém que sabe, dizendo para os que não sabem. Não para mostrar humildade, mas para ser sincero. Para ser sincero, não porque tá não mentindo. tem essa coisa. E se a gente falar que foi o que a gente descobriu, não, que a gente viu lendo e lendo. E teve um entendimento. A gente tem esse entendimento porque a gente recebeu Nós somos alguma capazes, coisa. Deus não escolheu a gente para ser ungido, para levar ao mundo a palavra. Ou descer um poder sobre nós, algum troço desse tipo aí, a gente estaria mentindo. Né? E Daniel aqui é muito diferente desses líderes de hoje. Desse sistema que está aí, cara. Muito diferente. Hoje, muito diferente. Porque no sistema, cada um quer trazer para ele. Pode até haver brigas, igual eu já vi no interior de rádio. Tipo que um é mais ungido que o outro, e um copiou o outro em alguma coisa, e agora estão os dois brigando. Porque um não pode copiar o outro porque foi dado a esse outro. Então sai na pancada. Sai na pancada. Literalmente. Então quer dizer, na verdade eles querem puxar isso para cada um deles, sendo que cada um deles tem nada. Enquanto Daniel diz que isso não é dele, isso é do Criador. Aqui na fala de Daniel, ele diz, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Eles, no caso, diriam assim, porque eu sou Deus escolheu a porque mim. eu sou um homem de Deus e vocês têm que, né, ouvir o que eu tô falando. É verdade, totalmente Deus diferente. me nomeou num sonho para ter o meu ministério. Meu ministério, Deus me deu. É verdade. Deus foi para mim que Deus deu. E aí esse lixo aí. Então, ele continuando. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, tá vendo? Mas para isso, né? E para que entendesses os pensamentos do teu coração. Entendo. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a tua vista era terrível. Beleza. Era uma coisa poderosa, né? Uma estátua poderosa, né, amada? Entendi. Um poder muito grande. Tu, ó reis, estava vendo, e eis aqui Tu, ó reis, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Amado, quando fala em estátua, você já viu, por exemplo, estátua de alguém inexpressivo, alguém simples, alguém... Estátua geralmente é de homem poderoso. Sim. Né? Então a estátua por si só ela já representa poder. Né? Um poder. Uma coisa que tem força, que comanda. Que os outros obedecem. A estátua é algo de imponência. De imponência, entendi. A cabeça daquela estátua era de ouro, ouro fino. O seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma
pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Amadinha, vamos lá. Eu penso que isso aí pode ter tanta interpretação e tanta visão, mas o mais comum de você observar na própria leitura, por esse texto, que é tão minúsculo quando fala do sonho até aí, é que está falando de um poder muito grande. E esse cabeça é de ouro. De ouro. É o mais valioso. Sim. Depois você vai para o peito, já é bronze. Depois vem para o prata, depois tem que ver melhor aí. Sim. Eu sei que vai perdendo valor de cima para baixo. De cima para baixo. Né? É. Ou seja, a importância maior está na cabeça, no cérebro. A Babilônia ainda é o cérebro do mundo. Ainda é. Agora há pouco, eu nem lembrava, eu lembrava que tinha isso aí, mas não estava na minha mente. Sim. Né? Eu falava do Ciro, né? É. O Ciro, hoje você vê as leis aí tudo, e lá o Hammurabi, né? Conjunto de leis mais antigo que tem, foi lá da Babilônia. Os termos que se usam hoje são baseados na Babilônia. É verdade. Até a arquitetura é romana, grego, baseada na Babilônia. Sim. Dos palácios, dos congressos, né, Amado? É. E a base, realmente, a cabeça do planeta, nunca deixou de ser a Babilônia. A Babilônia. Nunca deixou de ser. A religião é considerada a grande Babilônia, né? É. Então você tem a Babilônia hoje presente, depois de tanto tempo. A Babilônia que é uma fundação antiga lá na Torre de Babel. Pode-se dizer que tem a Até Babilônia não sobre forma assim imperial, vamos dizer assim? Não. Mas o espírito da Babilônia está aí. Entendi. Né? A atmosfera babilônica, ela nunca deixou de existir. É a cabeça. É verdade. Agora, a parte mais acima também das estruturas montadas permanecem. Aham. Até hoje. E estamos no pé de barro e ferro, uma mistura. Que eu considero Estados Unidos e Grã-Bretanha. Sim. Né? Já falou até no vídeo que a É. gente gravou. É. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro. Porque o que sustentava agora caiu, o resto desabou. Ah, Então sim. até a própria Babilônia vai cair. Por que caiu? Porque ela está na cabeça. Se ela estivesse no pé, dificilmente cairia, né? Aham. O pé já está no chão, Sim. mas caiu, a cabeça desabou. Entendi. Lá de cima. O cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um. Não, peraí, que está com. É aspas. com vírgula. A vírgula. Deixa eu ler direito. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras, no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua fez um grande monte e encheu toda a terra. Nós vamos ter 1000 anos de paz com essa pedra reinando, né, amada? A pedra que não foi cortada por mão de homens, é uma pedra angular, né? E Não foi encheu toda a moldada. terra. Ah, sim. É o nosso Salvador. Entendi. Vai destruir isso aí com um sopro. Verdade. E vai reinar. Vamos lá. Vamos ver. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu, né, aqui é o pois o Criador do céu te tem dado o reino. Certo. Ele diz de novo que o Criador deu o reino, né? É. O poder e a força e a majestade. Certo. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tos entregou nas tuas mãos e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Aí, viu, amada? Fechou. Inclusive, amada, nessa época aí de Daniel era totalmente físico. Tudo que se conhecia de mundo era dominado por Nabucodonosor. Por Nabucodonosor. O que não se dominava por ele é o que não se conhecia, não se existia. Brasil estava aqui, a terra estava aqui, todo mundo, tudo aqui, mas não Sim. tinha noção da existência de Brasil, ou Entendo. América do Sul, ou até a própria América ainda. A própria América. Mas tudo que se tinha conhecimento estava na mão do rei Nabucodonosor fisicamente. E vamos todo dizer mundo assim, conhecido, né? tudo era na mão dele. Entendi. Aí o que isso é interessante é que até hoje está na cabeça pensante da Babilônia. A mentalidade babilônica da opressão, da cidade fortificada, do domínio, Sim. nunca morreu. Tanto que com a nova ordem mundial quer dizer, né? O mundo vai voltar a ter uma língua, um idioma, tudo como era na Torre de Babel. É verdade. Né? É É o que verdade. o Nabucodonosor queria. Por que ele transformou o nome das pessoas na língua dele? Porque era para a pessoa esquecer a língua materna. É Por que verdade. botou lá os caras para aprender a língua deles, dos caldeus? Dos caldeus. Para poder aniquilar as outras línguas. Ficar só a dele. Então ali o Deus ali, você vai ver que tem que adorar ele. É. Então é a religião única,
é um povo único, tudo é dele, ele que comanda, um rei único. É verdade. É um projeto de nova ordem mundial daquela época. Esse Está projeto em nunca andamento, morreu. está em continuidade hoje. E em pleno, vamos dizer, avanço, Em pleno com a andamento. sua finalização iminente para muito breve. Para muito breve. É Né, verdade, amada? é verdade. Ler Daniel é muito bom porque nos dá uma visão muito boa da atualidade. Eu estou gostando né? muito de ler. Então, mesmo Daniel. que a pessoa seja ateu ou ateia, que não acredita no Sim. Deus, no Criador, mas agora como vai explicar uma coisa dessa aí? Isso aí foi escrito amanhã. Porque amanhã, quando o povo vê a nova ordem mundial, vai ver que é igualzinho mesmo. Sim. Amanhã, quando a nova ordem mundial estiver totalmente implementada, esse vai ver que é igualzinho ali. Então vai dizer, verdade. não, esse livro é escrito hoje, ó. Amanhã, no futuro, é escrito hoje, porque está aí. Tá aí, é verdade. Né, amada? É. Agora, como a pessoa pode dizer que isso é mentira ou que não existe o Criador, se isso não foi escrito no ontem de amanhã? Nossa. Tá certo? Uhum. Quando a nova ordem mundial estiver implementada. Isso foi escrito muito tempo atrás. Muito tempo atrás, muitos anos, né? Vai ficar difícil para explicar isso. Vai. E a gente vê, né, os acontecimentos, né, do dia a dia que a gente vem presenciando tudo. Majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. É isso E aí. depois de ti se levantará outro reino. Exatamente. É isso mesmo. É. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Menor. É o terceiro reino, de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Certo. Seria o reinado da Persa, Grécia? Amada, quando você Porque tem o a primeiro é cabeça... Babilônia, É a né? Babilônia. Aqui. Quando você tem a cabeça, você tem um busto aqui, né? É. O busto tem quantos braços? 2. Persas Medos. Persas Medos. Tem um É Persas Medos. uma dupla um comando Persas duplo. Medos. Aham. Persas Medos é o rei da Medeia e rei da Pérsia. Ah, sim. É um reino duplo comandando o mundo. É os braços. Entendi. Entendeu? Depois Aham. dele. Depois vem o peito de aço da Grécia. Depois vem as pernas que andam muito de Roma, juntamente com a parte sexual de Roma, que é a parte lá do pubis, né? Uhum. A parte da genitália. Então Roma era putaria para todo lado, não era à toa. Não era à toa. Entendi. Onde eu estou? E o quarto reino, aqui fala sobre que aqui, deixa eu ver. Depois de ti se levantará outro reino. Só um detalhe, amado, um adendo aqui para não deixar passar despercebido. Sim. Na sombra, a questão envolvendo a parte genitália de Roma é a prostituição religiosa de Roma, que está aí, que a gente conhece. Sim, a grande Babilônia. A grande Babilônia. Né? Né? Que se E quando você fala de Roma, os protestantes pensam que a gente está falando só da mamãe. Não. Não é Muito só pelo da contrário. mamãe. É das filhas também, das Sim. netas, bisnetas, né? É verdade. Cadê? E o quarto reino será forte como ferro. Não. E o quarto reino será forte como ferro, pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza, do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Amada, Estados Unidos e Inglaterra. É o último reino dos bretões depois da Roma. Roma, a parte do quadril, vamos dizer assim, Que tá aqui, né, com as né? pernas, Aham. já que eles andaram muito, não tem povo que andou tanto como Roma, tanto que eles fizeram as estradas, né, e todas as ruas passaram a levar a Roma. E depois o pé de barro e ferro misturado. Por que falava-se muito na cortina de ferro, aquela coisa toda? Porque o ferro sempre foi relacionado à dama de ferro. Aham. Porque a Inglaterra sempre foi relacionada ao ferro, amado. Ao ferro, né? E Estados Unidos é o barro. Vamos dizer, é uma economia totalmente forte, mas frágil. Mais frágil. Fragilíssima, baseada no Porque petróleo. é o barro, né? Que aqui diz o ferro. com Aí barro. é misturado porque o comando do mundo hoje é Inglaterra e Estados Unidos. Sim. Não tem quem possa dizer que não é. Sim. Tá certo, amada? Mas é frágil. E esses dois elementos de barro e ferro compõem uma parte do corpo que é ligada por 10 dedinhos. Sim. 10 reis que vão comer a carne da prostituta. É verdade. Entende? Os 10 Entendi. reis que vão se revelar ainda. Que vão se revelar. Que aí nós estamos agora na fase do pé de barro.
Esses 10 de reis, ferro. ninguém Não sabe. chegou ainda. Não chegou, mas a gente lendo a escritura teria como saber, eu Não, imaginar? eu penso que não. Não? Ou se tem a União Europeia, tem a União da Amero, tem outras uniões surgindo, a Mercosul. Pode ser que venha desses eixos aí, mas é uma especulação. Uma especulação, né? Entendi. Mas que estamos aí perto dos 10 reis, estamos. Entendi. A hora dos 10 reis é a hora do caiu, caiu. Por enquanto estamos antes dos 10 reis, estamos no sai, Sai dela, dela, povo meu. povo meu. É, no caiu, caiu, que já é tarde demais. Vamos continuar? Vamos.